Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, a nossa aula de número 4. Aula de número 4. Estamos na disciplina Pirat Hashem, estudando sobre as leis a respeito de abençoar o nome de Hashem, santificar o nome de Hashem, e também a respeito de não profanar o nome de Hashem. E hoje a gente vai entrar na aula número 4. Essa aula número 4 é uma aula que a gente tem que fazer algumas ponderações, inclusive porque aqui é um detalhe que a gente vai ter a respeito de uma questão bem halárrica mesmo, ou seja, bem de acordo com a lei da Torá. Por quê? Bem, gente, vou explicar para vocês. Quando o livro Seven Laws of Noah foi escrito pelo Dr. Aaron Lichtenstein, ele foi escrito em 1981. Tá? Nesse tempo, as pessoas estavam começando a escrever ainda sobre a questão das leis noahidas, né? As pesquisas, o pessoal estava estudando muito sobre os temas, sobre os tópicos. E o que acontece? Outras edições futuras trataram de retificar essa questão aqui. O Dr. Aaron Lichtenstein, ele coloca o Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus, como se fosse uma ordem para o Ben Noah. Na verdade, eu já conversei isso com o Rav Yaakov, e o Rav Yaakov ele chega num sentido seguinte aqui. Quando a gente pega o livro Seven Laws of Noah, ele não apresenta as fontes que comprovam isso, entendeu? Ele não apresenta as provas que comprovam que Kiddush Hashem era uma ordem para o Ben Noah. Então, a respeito disso, a gente vê Maimônides, inclusive, vai falar, olha, o Ben Noah não tem a ordem de fazer Kiddush Hashem. Ben Noah não tem a ordem de santificar o nome de Deus. O que é isso? Vamos entender o que, afinal de contas, santificar o nome de Deus, e vamos ver por que o Ben Noah não tem essa ordem. Agora, o Ben Noah tem uma ordem que poderia ser bem semelhante a essa, sim, tá? E que o doutor Aaron Lichtenstein, inclusive, ele deixou desapercebido, ele não viu isso, ele não colocou no livro The Seven Laws of Noah, que foi a ordem de honrar a Deus. Isso sim, o Ben Noah tem essa ordem. Honrar a Deus, sim. Santificar o nome de Deus já é um extremo da ordem de honrar. Mas a ordem de honrar, mas não de santificar. Vamos entender por quê. O que significa isso? O pessoal usa muito esse termo hoje, santificar, santidade, santificação, né? A gente vê aí muitos dos outros segmentos usando isso. E vamos ver por que o Ben Noah não tem. Mas vamos apresentar aqui também o ponto de acordo com aquilo que o Dr. Aaron Lichtenstein apresentou. E vamos apresentar o porquê que o Ben Noah não é ordenado a isso, mas existem duas posições a respeito disso que a gente vai tratar aqui também. Vamos lá. Ele cita, né, Vaikra, capítulo 22, versículo 32, que é, mas eu serei santificado. Bem, legal. Esse texto aqui, Vaikra, capítulo 22, versículo 32, que ele cita, mas eu serei santificado. Tem um porém aqui. O porém disso vai estar no sentido do texto, né, que a gente vai ver no Sefer Hinur, vai explicar isso. Olha só, Levítico 22, 32. E serei santificado no meio dos filhos de Israel. Olha só isso. No meio dos filhos de Israel. Exatamente por isso, Ben Noah não tem essa ordem. Por quê? O que envolve ser santificado no meio dos filhos de Israel? O que se trata aqui esse assunto? Com referência ao judeu, para a gente poder entender, para a gente poder aprender, e assim ver por que o Ben Noah não se aplica a esse ponto aqui. Vamos lá. Significando dizer que nós, ou seja, os judeus, tá, entregam nossas almas para a observância dos mandamentos, e os sábios de bendita memória já elucidaram a partir da tradição dos versículos de que a maneira para a qual o mandamento, um judeu é ordenado sobre isso, mesmo que esteja escrito na Torá e viva por eles, Levítico 18, versículo 5, o que implica, e não que você deve morrer por eles. Eles
Ou seja, os sábios já receberam que este versículo não é declarado em todos os assuntos para todos os pecados. E é através da tradição que vivemos em todas as palavras da Torá. E em explicação, eles, ou seja, os sábios de bendita memória, disseram no Tratado Sanhedrin 74a, que há 3 mandamentos que sempre um judeu deve ser martirizado e não transgredido. Eles são: não praticar idolatria e qualquer uma das suas armadilhas, né? Ou seja, todos os assuntos referentes são proibidos com base nos seus mandamentos negativos específicos, como explicaremos a seguir com a ajuda de Deus, e também imoralidade sexual e todas as suas armadilhas e o assassinato. Bem, o que o Sefer Hinur está explicando aqui a respeito disso? Gente, vamos lá. O Sefer Hinur está explicando o seguinte: o judeu ele tem 613 mandamentos, né? Desses 613, 610 mandamentos dele, se um judeu tiver sob ameaça de morte, tá? Ele pode transgredir para salvar sua vida. Entendeu? 610 mandamentos dele. Mas existem 3 que o judeu tem que preferir. Ele é ordenado a sacrificar sua vida do que praticar. Ou seja, morrer para não transgredir esses mandamentos. Quais são? Não praticar idolatria, não praticar imoralidade e também não praticar o assassinato. Como que isso ocorreria? Por que está escrito no meio dos filhos de Israel? Isso envolve o seguinte: quando o judeu estaria em público, tá? E eles estão expondo em público falando, olha, ou você ajoelha diante desse ídolo e adora ele, ou você morre. O judeu, nesse sentido, ele tem que preferir morrer, tá? Do que rezar para o ídolo. Isso que é santificar o nome de Deus. Esse é santificar o nome de Deus. Por que para os Bnei Noa não se aplica isso? Primeiro, pelo próprio texto. Dos filhos de Israel. Está escrito. Nós estamos falando de um Bnei Noa. E agora vamos ver pelo outro, porque a Alahá do Bnei Noa vai dizer isso. Olha só. Rambam, Mishneh Torah, Ilihot Pelahim, capítulo 10, Alahá número 2. Um Bnei Noa que é forçado por outra pessoa a violar um de seus mandamentos tem permissão para transgredir, mesmo que seja forçado a adorar falsos deuses. Os Bnei Noa não são ordenados a santificar, ou seja, ser martirizados pelo nome de Deus. Então, entenderam agora? O próprio Rambam fala isso, olha, não, o Bnei Noa não tem o dever de santificar o nome de Deus. O que é? Quando o Bnei Noa, ele está entre a vida e a morte, tá? Ele não é obrigado a morrer do que cometer aquele ato para salvar sua vida. Então, se o Bnei Noa estiver entre a vida e a morte, inclusive o Rabi Yaakov fala, olha, como o Bnei Noa tem a proibição de não praticar assassinato, e ele é proibido de se suicidar, né? A gente sabe que o Bnei Noa é proibido de se suicidar, e se ele, de repente, ele resolve ser martirizado nesse caso e não salvar sua vida, é como se ele tivesse entregado a sua vida para o suicídio. É como se ele tivesse propriamente suicidado. Assim o Rabi Yaakov interpreta. Existe uma outra interpretação sobre isso? Existe, tem lá no Código Divino, o doutor Moshe Weiner vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, o Bnei Noa, se quiser voluntariamente, ele pode sacrificar a sua vida, do que cometer uma idolatria. E sim, o Bnei Noa pode fazer isso, segundo o Código Divino. Mas a gente, entre o Código Divino e entre o Rabi Yaakov, a gente segue o Rabi Yaakov. Por quê? Porque quando você tem um código de leis e você tem um rabino, que é um rabino que dedica pessoalmente a você, a gente segue aquele rabino que é a nossa referência. Até porque o Código Divino também, ele foi escrito em 1998, 99, que acabou de ser escrito, e depois disso, outras fontes foram sendo estudadas. E o Rabi Yaakov traz isso dessas novas fontes estudadas também a esse respeito. Bem, legal. Estamos falando aqui em casos extremos. Não é todo dia que vocês vão ser ameaçados de morte, não é verdade? Não é todo dia que alguém vai sequestrar você, ou você colocar um revólver na cabeça sua e falar, olha, ou você pratica idolatria, ou você mata o seu irmão, ou você pratica imoralidade, ou morre. Não, isso não acontece muito por aí, não é verdade? Isso não é uma exceção. Isso é uma exceção. Então, o que significa isso? Significa que o Bnei Noa, ele não
tem que ser martirizado para poder, ao contrário, para não salvar a sua vida, entendeu? Mas um Benoa, ele tem que honrar a Deus. Um Benoa, ele tem que honrar a Deus. E onde a gente vai ver isso? Vamos trazer, eu trouxe aqui na descrição para vocês, ou seja, que para os judeus, ser santificar o nome de Deus seria dar a vida no martírio em vez de transgredir certos mandamentos. Existem opiniões rabínicas conflitantes se este mandamento é obrigatório para os não-judeus, ou não é obrigatório para os gentios, conforme eu trouxe aqui, ou obrigatório para os mesmos 3 pecados que para os judeus: assassinato, idolatria, adultério e outras relações proibidas. Ambos os pontos de vista concordam que, em particular, um não-judeu deve transgredir os 3 mandamentos para salvar sua vida. Essa é a posição do nosso Rabi, o que torna o entendimento da seguinte forma: um Benoa tem o dever de ter uma vida exemplar em várias situações, do que depender apenas de suas forças. Quando o nível de exigência atingir um caso de risco de vida, o Benoa escolhe viver e não ser martirizado. Observação: fora isso, um Benoa sempre tem o dever de cumprir suas 7 leis e sempre dar um bom exemplo público. Isso é uma exceção, conforme nós falamos. Não é todo dia. Significa o seguinte: a gente sabe que um Benoa, ele tem, dentro das condições normais, se ele pratica uma transgressão das 7 leis, ele teria pena capital, sim, se ele transgride. Isso quando depende das forças dele, tá? Quando ele tem escolha. Quando ele está sobre um perigo de vida, ou seja, ou você salva a sua vida ou você morre, ele não tem uma escolha. Não deixaram uma escolha, uma oportunidade de escolher para ele. Nesse sentido, ele está isento de sacrificar a sua vida e pode salvar a sua vida. Diferentemente, né, daquilo que o outro segmento ensina. Tem um outro segmento, ele ensina que as pessoas têm que ser martirizadas pela causa, tem que ser martirizado pelo fulano. Aquele que não morrer pelo nome do fulano não é digno do fulano, não é? Não tem isso? Não tem isso por aí? Só que a respeito desse ponto aqui, o judaísmo, ele lida com a perspectiva da pessoa viver para cumprir mandamentos. Se a pessoa morrer, ela não cumpre mais mandamentos. Então, o Benoa, ele é muito mais útil, ele vai trazer muito mais santidade para este mundo, ele vai refinar muito mais esse mundo sem continuar vivo. E aquilo que ele cometeu naquele ato para poder salvar a vida dele, não é contado como uma transgressão. Isso acaba não sendo contado como uma transgressão. Entenderam agora? Esse é o ponto. Tá, legal. Mas, como eu disse, isso não é todo dia que vocês vão ver isso por aí, não é verdade? Não é todo dia que vai surgir aí um governo ditador que vai pegar todos os Benoa, vai colocar o Benoa numa câmara de gás, e aí vai colocar o Benoa lá na câmara de gás para morrer, e vai falar, ou você nega o fulano, ou você morre, né? Não é todo dia que você vê esse quadro aí. Isso é um quadro extremo. Não é verdade? Agora, então, quando você depende da sua força, e você tem a escolha de escolher entre uma coisa ou outra, tá? Quando você tem escolha, sim. Aí, se você transgride uma ordem de Hashem, não dá um exemplo, não dá, assim, entre aspas, um bom testemunho, não tem um bom exemplo de vida, se você publicamente, você desonra o nome de Deus, se você publicamente, através do cumprimento dos seus mandamentos, você vai lá e pratica uma idolatria, você vai lá e blasfema contra Deus, você vai lá e pratica uma imoralidade, você vai lá e rouba, aí não. Aí você tem um problema. Aí você cometeu uma transgressão quando você tinha escolha, então aí você se torna réu pelas mãos do céu de pena capital. Então, aí a história muda um pouquinho. Aí a história ela vai mudar um pouquinho. Então, o que depender de nossas forças, sim, devemos honrar a Deus. O que depender daquilo que eu colocar no meu dia a dia, sim, devemos honrar a Deus. Mas, quando chega em situações que são extremas, onde você não tem a escolha, você não tem a opção, e fazem aí, de repente, sequestro fulano, sequestro ciclano,
fulano sequestrou, ciclano foi lá, sequestrou o Benoa, levou o Benoa para o cativeiro. Levou o Benoa para o cativeiro. Não deram comida nenhuma para o Benoa. O Benoa vai morrer de fome, coitado. Vai morrer. Está lá no cativeiro, sequestrado. E você sabe o que deram para o Benoa? Você sabe o que deram? Testículo de bode. Só testículo de bode para comer. Testículo de bode, para quem não sabe, é tirado quando o bode está vivo, né? Então é uma carne, é uma parte de um animal vivo. Então, o Benoa não tem muita escolha. Ou ele come testículo de bode para continuar vivendo, e que nas situações normais seria uma transgressão, mas, como ele está entre a vida e a morte ali, é para continuar vivendo, ele tem que comer. Então, nesse sentido, ele está isento. Eles têm uma isenção sobre a transgressão. Conforme nós falamos, isso não é todo dia. O mesmo se aplica também aos judeus, com exceção desses 3 mandamentos, que eles não podem descumprir de forma alguma. Mas, por exemplo, se um judeu cair, de repente caiu um avião, ele está ali na floresta amazônica, e passou na floresta amazônica, ele sobreviveu, né? Morreu todo mundo nesse avião, sobreviveu, de repente, e ali não tem comida nenhuma, não tem comida caché para ele. Ele não vai encontrar comida caché. Para o judeu viver, ele pode... Passou o javali, mata o javali e come. Passou o javali, mata o javali e come. Ele vai ter praticado pecado? Não. Mas por quê? Porque se o javali não é caché, ele matou o javali e comeu, por que ele não praticou o pecado? Porque a situação ali não deixou escolha para ele. Aquela situação ali não deixou escolha para ele. Então, exatamente esse é o ponto. Agora, para o judeu, também a respeito desses outros 3 que não pode transgredir sobre hipótese alguma. Esse foi o erro que cometeram, por exemplo, um assunto que muita gente não toca, né? Mas a gente vai falar. Esse foi o erro que os Anusim cometeram. Lá no princípio, quando ele chega no Brasil, a gente sabe que muitos deles tiveram que mudar o nome para não ir para a fogueira e tal. Mas o que acontece? Muitos deles, né, preferiram se converter ao cristianismo, tá? Ser batizados, ou seja, participar de uma cerimônia de idolatria, salvar a sua vida, e com isso os filhos deles foram cristãos também. Apesar deles terem conservado algumas crenças, algumas práticas, mas, no entanto, isso é tido como se eles tivessem renegado o judaísmo. Entenderam? Agora, por que os Anusim não são considerados judeus? Porque lá atrás, os pais deles cometeram as 3 transgressões que não se podem. Cometeram de unir-se em casamento com não-judeus, eles fizeram isso, né? Não casaram sempre entre eles. Eles se uniram com não-judeus em casamento, isso é proibido para um judeu, não pode casar com um Benoa, tá? Um Benoa também não pode casar com um judeu. Um judeu só pode casar com mulher judia, uma mulher judia só pode casar com um judeu. Então, eles acabaram cometendo esse e acabaram cometendo o outro de participar de um ritual de idolatria para salvar a vida deles. Mas eles iriam morrer na fogueira? Sim. Iriam. Isso aí, talvez não iriam, né? Talvez Hashem, na hora do estar pegando fogo lá, Hashem mandava um terremoto, igual aconteceu muitas vezes. Muitas vezes aconteceu, muitos judeus foram salvos assim na Europa, terremotos, principalmente na cidade de Roma, os judeus viviam em Roma, uma certa época, eles também sofreram um pogrom, e entrar os cristãos naquela vila, né, ia matar todos os judeus. Naquele dia, o tribunal da Inquisição veio abaixo, veio um terremoto. Por quê? Porque aqueles judeus permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes até o final. Entenderam agora? Esse foi um dos problemas que os Anusim enfrentaram. Por isso que os Anusim hoje, qual o caminho que o Anusim tem hoje? Qual o caminho que os descendentes do Anusim têm hoje? O caminho que eles têm hoje é 2. Ou faz a conversão pela Allahá, ou então eles vão para o movimento Bnei Noach, onde eles podem praticar as 7 leis, suas ramificações, e várias dessas mitzvot que eles praticam voluntárias, né? Então, é um bom caminho para ele também, um caminho aceitável. Então, ele tem essas duas formas.
Então, aqui se conclui que um Benoa, então, ele deve cumprir os seus mandamentos no que depender de suas forças, mas quando há um caso de vida ou morte, ele deve salvar a sua vida, estará isento de tal transgressão, pois não dependia somente de suas forças. Vamos, então, estar abrindo agora para perguntas. Se tiver pergunta, pode levantar a mão. Pode falar, Joélia. Moré, a respeito do Benei Noa não poder sacrificar a sua vida. Suponhamos uma outra situação extrema. Está havendo uma guerra. O exército inimigo está chegando. Sabe-se que é um inimigo muito feroz. É o Hamas, por exemplo. Deus nos livre de coisa semelhante. E eles vão chegar e vão estuprar as meninas, as mulheres. As mulheres podem se sacrificar? Não, seria considerado suicídio. Seria considerado suicídio. Eles podem lutar, entendeu? Eles podem se armar, pode se defender. Um Benoa pode ter arma em casa, dentro da legislação, é claro, mas, em última instância, assim, o que vem é a sobrevivência. Então, ele pode se opor a isso. Ele pode ir para a luta. É o que ele tem para fazer, entendeu? Esse ponto é interessante, sabe por quê? Porque ele toca na morte do rei Saul. Ele toca na morte do rei Saul. Isso aconteceu com o rei Saul. Muita gente pensa que o rei Saul se suicidou. Ele não se suicidou. Diante da lei judaica, ele não se suicidou. Ele sabia tudo o que eles iriam fazer com ele, e para não profanar o nome de Deus, ele tirou a própria vida. Na teoria seria suicídio, mas ali ele teve uma certa isenção sobre isso. Por quê? Porque ele estava impedindo que o nome de Deus fosse profanado. Sim. Agora, mais uma pergunta. Quando a gente faz faculdade de Direito, eu iniciei, fiz um ano de Direito, a gente faz um debate em cima do livro O Caso dos Exploradores de Caverna. Nesse livro, os exploradores estão lá, vão morrer, e não se sabe se um deles morreu ou foi assassinado. E, para eles sobreviverem, eles comeram a carne do amigo morto. Uhum. No caso do cara ter morrido e eles terem só comido a carne do amigo morto, é uma coisa assim, terrível, Deus nos livre, também estaria dentro dessa coisa de manter a vida? Sim, estaria dentro da coisa de manter a vida. Primeiro, por quê? Porque a fome em si e esse perigo iminente aí, ele tiraria a lucidez de escolha. Entendeu? A pessoa não tem mais arbítrio nesse momento. A pessoa não está dentro de si mais. A pessoa não está na área do discernimento mais. E tudo que ele faz sem essa área do discernimento, existe uma isenção sobre isso. Existe uma isenção até para o judeu sobre isso. Entendeu? Não tem escolha. Não teve escolha aí. O bom é que as pessoas não se coloquem em perigo. Existe um mandamento para isso. Não se colocar em perigo. Entendeu? O bom é isso. O bom é a pessoa permanecer nisso. Por isso que eu não concordo muito com essa questão de exploração de caverna, de pular de paraquedas, de coisas que são danosas à vida. Porque a porcentagem de perigo, ela supera a porcentagem de soluções. Entendi. Obrigada, Moré. Baruch Hashem. Nada. Juliane, pode falar.
Bom, o senhor falou que aqui como é que é? O senhor falou, como é que é? Aqui no Os Brasil, anúncios. Uhum. Anuncim, né? Os Anuncim. Mas eu conheço família que a família inteira foi morta. A mulher estava grávida, foi esmagada atrás da porta, esmagada, grávida, acho que de 7 meses. Ela foi esmagada até sair o sangue. As crianças todas foram mortas e só sobreviveram duas crianças. O mais velho, que pintaram ele com cinza de pau-brasil, então ele ficou negro, e junto com os escravos, eles esconderam junto com os escravos, e como ele tinha olho azul, mandaram ele ficar de olho fechado, que era para falar que ele era cego, filho de negro. E a menininha foi enfiada dentro de um saco, recém-nascida, né? Assim, de uns 6, 7 meses, foi enfiada dentro de um saco de roupa e foi jogada junto com, como é que fala? Junto com as madeiras que eram para pôr fogo no fogão, né? E quem fez isso foi a babá escrava. E foram assim que foram salvas as duas crianças. Então, Aí, essas nesse crianças caso aí, essas foram duas crescendo. crianças aí, elas não perderam a judaicidade delas, entendeu? E se o ciclo dessas duas crianças de casamento sempre vão ser entre judeus, eles continuarão essa judaicidade. E se os descendentes dessas duas crianças, em todas as gerações, tiverem documentos que provam essa prova comprobatória, eles podem dar entrada no Beit Din, no tribunal, que eles têm facilitada o retorno deles. Não, foi tudo queimado. A casa foi queimada, tudo foi queimado, É, junto com é, a casa toda. o Só foram, tribunal, so- isso, só foram sobreviver essas duas crianças. É até registrado como é que fala? A história do Brasil, de 400 anos e tal. Foram registrados esse caso. então, Esse caso é registrado. os É uma tribunais derrota. Os tribunais só trabalham com as provas comprobatórias, entendeu? Só trabalham com as provas comprobatórias. O que que se Era pode, o que que se pode fazer? O que que se pode fazer? Vamos lá. O que que se pode fazer? Essas pessoas, elas podem continuar praticando os mandamentos dele, com exceção de alguns que são considerados pactos, tá? Com alguns que são considerados pactos. Eles podem continuar praticando os mandamentos. Isso vai até a revelação do Mashiach. Na revelação do Mashiach, o Mashiach vai conseguir identificar cada pessoa que for de Deus. Cada pessoa. Em todas as suas gerações, ele vai conseguir fazer isso através da inspiração divina, através da profecia que ele tem. E então, as pessoas vão finalmente se encontrar. Até essa data, o caminho que se tem ainda é pela Allahá, pela lei judaica, conversão, ou então continuar praticando, sendo monoteísta e poder praticar aquilo que está ao alcance. certo. Mais alguém? Ronald, pode falar. Shalom, Moré. No caso que você citou Saul, né? Se no caso ele cortasse a língua dele, ia valer o sacrifício de ele não blasfemar? Ele ia ser profanado. Ele viu que ele seria estuprado pelos filisteus. Entendeu? Então, ele fez praticamente para... Foi aquilo que realmente foi a expiação dele, entendeu? O rei Saul fez algumas coisas que não eram boas durante a vida. Esse ato veio como expiação dele. Veio como expiação. A partir da morte dele, desse ato, ele foi totalmente expiado. Foi totalmente expiado. Entendi. Mais alguém?
Então, gente, olha só. Aula número 3, na atividade número 3, tem um negócio lá que está acontecendo, o pessoal está me falando. Quando você faz uma atividade lá que é de pergunta e resposta, de digitar a resposta, dá como se tivesse errado. Não, é assim mesmo, tá? É porque eu tenho que ir lá e autenticar a resposta, entendeu? Para poder dar certo. Mas pode ficar tranquila, todas as respostas lá vão ser autenticadas. É que isso é normal mesmo, porque o que acontece? O sistema, ele não é assim um Android, né? O sistema, ele funciona o quê? Com as informações que ele tem. Como pergunta e resposta, a resposta é uma coisa muito aleatória, na verdade, cada um coloca a resposta ali que entendeu, na verdade. Então, com isso, ele não consegue identificar igual ele identifica a questão de escolher múltipla escolha. Então, é por isso que dá esse problema, tá bom? A gente vai estar consertando isso hoje. A minha segunda atividade estava aparecendo lá que eu não tinha feito, mas eu já fiz ela. Tá? O que acontece? Quando você faz atividade, eu já vi alguns já fazem isso. Quando alguns fazem atividade, quando você faz atividade, tem um lugar ali que você marca na hora de fazer a atividade que você fez ela, completou ela. Aí ela não dá como uma atividade que não foi respondida. Ela dá como se tivesse respondido. Mas a nota é lançada, tá? Tranquilamente. Do jeito que vocês fizeram lá o formulário, tá lá direitinho, a gente lança a nota normalmente de todos ali. Esse é um detalhe ali que as pessoas têm alguma dificuldade de achar o local direitinho. Tá já, então. Obrigado, Mara. Nada. Então, depois eu vou passar mais uma atividade para vocês, agora da aula número 4, né? Atividade número 4. Amanhã nós temos nossa aula, tá? Amanhã nós vamos ter a nossa aula. Nossa aula amanhã vai ser mais cedo um pouquinho. Amanhã vai ser 19 horas, porque 8 horas da noite a gente tem aula com o Rabi Shimon. Então, 7 horas da noite, a gente vai fazer a nossa aula amanhã, tá? Aula número 5. Amanhã é o lado oposto de santificar o nome de Deus, que é não profanar o nome de Deus. A gente vai ver o que significa isso. Que não profanar. O que significa não profanar. São praticamente como se fossem dois lados da mesma moeda. Aquele que acaba não santificando faz o contrário, profana. Aquele que não profana, ele acaba santificando. São dois lados da mesma moeda. Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, Gra. Shalom, boa noite. Aí, Moré, se não participar, só perde Boa o ponto. noite. O Moré saiu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Shalom. shalom. Shalom a todos. Boa Boa noite, shalom a todos. Boa noite.